Um pai trabalhador lutava para sustentar os filhos, mas uma injustiça mudou tudo em segundos. No momento mais difícil, uma testemunha inesperada decidiu agir e transformou a dor em esperança. Dois mundos completamente diferentes se cruzaram em uma cena simples, mas que marcaria destinos para sempre. Entre lágrimas, coragem e novas oportunidades, nasceu algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Antes de ouvir essa história emocionante de superação e transformação, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos inspiradores. O sol já se despedia, tingindo o horizonte de um laranja cansado, quando a silhueta de Roger cruzou o portão enferrujado da oficina. As mãos calejadas e manchadas de graxa seguravam as de seus dois pequenos tesouros, os gêmeos Sofia e Luca, de 8 anos, que o acompanhavam com a resignação de quem já entendia a dureza da vida. Não havia com quem deixá-los naquele fim de tarde, e a velha caminhonete da creche havia quebrado, um imprevisto que o forçara a levá-los ao trabalho. Roger, apesar da situação, carregava a dignidade intacta, um escudo invisível contra as adversidades que teimavam em persegui-lo. Dentro do galpão, o cheiro de óleo e metal se misturava ao clima pesado. O Sr. Oliver, dono da mecânica Rodas e Motores, já espumava de raiva. Um cliente importante havia cancelado um serviço vultoso, e a frustração do prejuízo buscava um alvo. Seus olhos pequenos e injetados pousaram em Roger e nas crianças. O que é isso, Roger? Acha que aqui é parquinho? Já não basta a lerdeza. Agora traz a molecada para atrapalhar? Bradou, a voz ecoando entre as ferramentas e os carros erguidos. Os outros mecânicos, constrangidos, abaixaram a cabeça, evitando o olhar do chefe. Sofia e Luca, assustados com a fúria do homem, apertaram-se ainda mais ao pai. As lágrimas começaram a rolar por seus rostinhos. Roger, com a voz embargada, tentou argumentar. Sr. Oliver, me desculpe, foi um imprevisto. Não tive com quem deixá-los. Mas o patrão não quis ouvir. Apontou o dedo para a porta, a face vermelha de ódio. Chega! Estou farto das suas desculpas e dos seus problemas. Está demitido, Roger! Demitido! Pegue suas coisas e suma daqui. A sentença caiu como um raio, esmagando a pouca esperança que Roger ainda nutria. Os gêmeos, agora em prantos abertos, abraçaram as pernas do pai soluçando. Roger ajoelhou-se, puxando-os para um abraço apertado, tentando acalmá-los com palavras doces e um carinho nos cabelos, enquanto a humilhação pública queimava em sua alma. Ele sentia o peso do mundo sobre os ombros, mas a serenidade com que consolava os filhos era um testemunho de sua força interior. Naquele exato momento, do outro lado da rua, um carro de luxo parou. Era um modelo importado, de vidro fumê, que contrastava com a paisagem operária. Ao volante estava Helena Vasconcelos, herdeira e executiva de um império de transportes acostumada ao brilho dos prédios espelhados e ao conforto do couro dos carros de luxo. Ela observava a cena com uma intensidade que a surpreendeu. A princípio, pensou em desviar o olhar, seguir seu caminho. Mas algo na dignidade daquele homem, mesmo em meio à mais profunda humilhação, aprendeu. A forma como ele acalmava os filhos, o amor incondicional que transbordava, tocou uma fibra sensível em seu coração. Um coração que, por vezes, parecia endurecido pelas pressões do mundo corporativo. Helena não desviou o olhar. Pelo contrário, sentiu um impulso irresistível de agir. Deu partida no carro, mas não para ir embora. Manteve uma distância discreta, seguindo a pequena família que agora caminhava lentamente pela calçada. Os ombros de Roger curvados, mas a mão firme segurando as dos filhos. Eles pararam em uma pracinha simples, onde os balanços rangiam e a areia estava gasta. Roger sentou-se num banco, os filhos aninhados ao seu lado, ainda soluçando baixinho. Helena estacionou o carro um pouco adiante e desceu. Caminhou até eles, a elegância natural contrastando com a simplicidade do ambiente. Boa noite, disse a voz suave sem qualquer afetação. Roger levantou a cabeça, surpreso, os olhos marejados. Meu nome é Helena Vasconcelos. Eu vi o que aconteceu na oficina. Ele encolheu os ombros envergonhado. Não precisa se envergonhar. Ela continuou com um sorriso gentil nos lábios. Eu vi a forma como cuidou dos seus filhos. Vi sua postura. E preciso de alguém como você na minha empresa. Roger a olhou incrédulo. Como assim? Minha empresa de transportes
está expandindo. Precisamos de um supervisor mecânico, alguém com experiência prática, mas também com liderança e valores. Ofereço um salário 3 vezes maior do que o que você provavelmente ganhava. Plano de saúde completo para você e seus filhos. E, o mais importante, uma creche corporativa dentro da empresa para que Sofia e Luca possam ficar seguros e bem cuidados enquanto você trabalha. Não era esmola, era uma proposta de confiança, um reconhecimento de valor que Roger jamais esperaria naquele momento de desespero. Os olhos dele se arregalaram e um fio de esperança, há muito adormecido, começou a brilhar. Sofia e Luca, que haviam parado de chorar, olhavam para a mulher elegante com curiosidade infantil, sentindo que algo importante estava acontecendo. A vida, que parecia ter desmoronado, acabara de abrir uma porta inesperada, um convite para um novo começo. A noite que se seguiu àquele encontro na praça foi um turbilhão de emoções para Roger. A incredulidade se misturava à esperança, e a esperança, por sua vez, vinha acompanhada de uma pontada de receio. Ele, um mecânico acostumado ao cheiro de graxa e ao barulho de motores antigos, como se encaixaria naquele mundo de vidro e aço que Helena representava. A imagem dos prédios imponentes e dos carros reluzentes que ela dirigia parecia um universo distante demais do seu. Mas a promessa de um futuro melhor para Sofia e Luca, a creche corporativa, o salário digno, eram âncoras fortes demais para ignorar. No dia seguinte, com o coração batendo forte no peito, Roger cruzou a cidade. Cada semáforo, cada esquina, parecia um portal para uma realidade desconhecida. Ao chegar ao endereço indicado, deparou-se com um edifício moderno, espelhado, que refletia o céu azul da manhã. Engoliu em seco, sentindo-se um peixe fora d'água, mas a lembrança dos sorrisos dos filhos o impulsionou a seguir em frente. Foi recebido na recepção com um sorriso caloroso e um convite para um café. Pouco depois, Helena surgiu elegante e sorridente, desfazendo qualquer resquício de formalidade que ele pudesse esperar. Ela o conduziu pessoalmente por um centro de manutenção que o deixou boquiaberto. Era um galpão amplo, impecavelmente organizado, com equipamentos de última geração e uma equipe que trabalhava com precisão. Roger, com sua visão prática e anos de chão de oficina, rapidamente percebeu que, embora o ambiente fosse moderno, os princípios da boa mecânica eram universais. Em poucas semanas, Roger não apenas se adaptou, mas floresceu. Sua experiência e seu olhar aguçado para os detalhes fizeram a diferença. Ele implantou um sistema de manutenção preventiva que reduziu drasticamente as falhas na frota, organizou os estoques de peças de forma lógica e eficiente e com uma clareza surpreendente, explicou métricas e processos à equipe, conquistando o respeito genuíno de todos. Não era apenas um supervisor, era um líder nato, que sabia ouvir e ensinar. Helena, por sua vez, começou a inspecionar o andar do galpão com uma frequência que ia muito além do que sua agenda corporativa exigia. Atraída pela competência inegável de Roger, mas também pela calma e pela serenidade que ele emanava, ela se via cada vez mais buscando sua companhia. As conversas, que começaram estritamente técnicas sobre motores e logística, logo se transformaram em diálogos mais profundos sobre a vida. Ele contou sobre o estudo que precisou interromper para criar os filhos, sobre os sacrifícios e as alegrias da paternidade. Ela, por sua vez, revelou a pressão de ter herdado um império antes mesmo de descobrir seu próprio propósito, a solidão que muitas vezes acompanhava o sucesso. Em visitas a concessionárias para a compra de novos veículos, o conhecimento de chão de oficina de Roger desarmava os truques dos vendedores e garantia que a empresa fizesse as melhores escolhas. Numa apresentação crucial para investidores, Roger foi convidado a falar sobre a otimização da frota. Com uma linguagem simples e direta, ele traduziu custos em confiabilidade e prazos em vantagem competitiva. A sala, acostumada a gravatas e jargões financeiros, percebeu que ali havia uma liderança autêntica, alguém que falava com a propriedade de quem realmente entendia o negócio. O respeito por ele crescia a cada dia, e Helena sentia um orgulho silencioso, uma admiração que ia além do profissional. Mas o amor, esse sentimento que não pedia licença, começava a tecer seus fios entre mundos tão distintos e logo seria testado. O amor, como uma planta que brota em solo inesperado,
começava a florescer entre Roger e Helena, mas não sem enfrentar os ventos da diferença e do preconceito. A festa de fim de ano da empresa foi o palco onde esses sentimentos seriam testados pela primeira vez. No salão elegantemente decorado, com música suave e taças tilintando, os olhares medidores e os sussurros começaram a circular. Quem é ele? O novo supervisor? Tão próximo da Helena. Será que é interesse? As perguntas não ditas pairavam no ar, tentando classificá-los, encaixá-los em caixas pré-determinadas. No entanto, para a surpresa de alguns e a satisfação de outros, Roger não estava sozinho. Seus colegas de trabalho, aqueles que ele havia conquistado com sua competência e humildade, o cercaram com estima genuína. Mecânicos, técnicos e até mesmo alguns gerentes se aproximaram para cumprimentá-lo, para trocar uma palavra, para demonstrar o respeito que haviam desenvolvido por ele. Aquele gesto de acolhimento serviu como um escudo contra os olhares curiosos, mostrando que o valor de Roger transcendia qualquer rótulo social. Mas o verdadeiro teste viria no círculo mais íntimo de Helena, sua família. Um jantar na imponente casa dos Vasconcelos foi marcado, e Roger se preparou para o que sabia que seria um interrogatório velado. As perguntas afiadas vieram disfarçadas de curiosidade sobre sua renda, suas ambições, sua compatibilidade com o universo de Helena. A mãe de Helena, com um olhar perspicaz, perguntou sobre seus planos para o futuro. E o pai, um empresário de longa data, sondou suas origens. Roger, no entanto, respondeu a cada pergunta com uma compostura inabalável. Ele falou sobre seus filhos com orgulho, sobre seu trabalho com paixão e sobre seus valores com firmeza. Valores não têm sobrenome, ele disse, olhando diretamente nos olhos do pai de Helena, transmitindo a mensagem de que sua dignidade não dependia de heranças ou fortunas. A resposta simples e profunda calou os questionamentos mais insistentes. Foi então que Helena, percebendo a tensão e a necessidade de clareza, afirmou em voz alta o que já vivia em seu coração. Com a voz firme e os olhos fixos nos pais, ela declarou: "Esta história não é caridade, é encontro. É a união de duas pessoas que se admiram e se respeitam." Suas palavras, carregadas de convicção, dissiparam as últimas nuvens de desconfiança. Não era um capricho, nem um gesto de benevolência. Era um reconhecimento de uma conexão profunda e verdadeira. Com o tempo, a competência de Roger no estratégico, suas análises sobre rotas, margens de lucro e logística, desmontou os preconceitos que ainda persistiam no círculo mais resistente da família e dos investidores. Ele não era apenas um mecânico talentoso, era um visionário, capaz de enxergar além do óbvio e de propor soluções inovadoras. Aos poucos, o amor entre eles deixou de ser uma questão de mundos distintos e passou a ser uma celebração de qualidades complementares, uma força que os unia e os fortalecia. Mas a vida, sempre cheia de surpresas, guardava uma reviravolta, que testaria essa união de uma forma ainda mais profunda. A empresa de Helena, sob a supervisão atenta de Roger, prosperava. A frota havia sido recém-ampliada e a eficiência operacional atingia níveis nunca antes vistos. No entanto, o sucesso por vezes atrai a inveja e a malícia. O antigo patrão de Roger, Sr. Oliver, ferido no orgulho pela ascensão meteórica de seu ex-funcionário e pela prosperidade da empresa de Helena, arquitetou um plano mesquinho para sabotar a operação. Através de um intermediário, Oliver começou a infiltrar peças usadas e de baixa qualidade na cadeia de suprimentos da empresa de transportes. A intenção era clara: causar falhas mecânicas, atrasos nas entregas e, consequentemente, manchar a reputação da empresa e, por tabela, a de Roger. No início, os problemas eram sutis. Um pneu que se desgastava mais rápido do que o normal. Um filtro que precisava ser trocado antes do previsto. Pequenas anomalias que, isoladamente, poderiam ser atribuídas ao acaso. Mas Roger, com seu olhar treinado e sua mente analítica, percebeu padrões. Ele notou um desgaste sem causa aparente em componentes que deveriam ter uma vida útil mais longa. As planilhas de manutenção, que antes fechavam com precisão cirúrgica, começaram a apresentar inconsistências. Em vez de alarde, Roger agiu com discrição e método.
Ele sabia que uma acusação sem provas poderia causar mais danos do que benefícios. Começou a implementar um rigoroso controle de cadeia de custódia para todas as peças que entravam no estoque. Numerou lacres, auditou cada entrada e saída e instalou câmeras de segurança em pontos estratégicos do galpão, focando nas áreas de recebimento e armazenamento. Aos poucos, o esquema começou a emergir. As câmeras registraram o intermediário, entregando caixas sem a devida identificação. E os lacres numerados revelaram a substituição de peças novas por usadas. Roger reuniu as evidências com paciência e precisão, montando um dossiê irrefutável. Quando confrontado com as provas, o mensageiro, um jovem ingênuo que havia sido cooptado por Oliver, confessou todo o esquema, revelando o nome de quem comandava a sabotagem. A revelação foi um choque para a equipe, mas a forma como Roger lidou com a situação demonstrou sua liderança e integridade. Em vez de expor o mensageiro ao escrutínio público, Roger garantiu que ele recebesse encaminhamento para recomeçar longe do crime, oferecendo-lhe uma chance de redenção. Quanto ao Sr. Oliver, o antigo patrão, sua tentativa de sabotagem veio à tona, e ele se tornou um péssimo exemplo de liderança para o mercado, perdendo clientes e credibilidade. A empresa de Helena, por outro lado, saiu fortalecida. Os contratos foram preservados, a reputação ficou ainda mais sólida, e a confiança em Roger, tanto por parte de Helena quanto dos investidores, atingiu um novo patamar. A tempestade havia passado, e a união entre eles se mostrava inabalável, pronta para os próximos passos. A revelação da sabotagem e a forma como Roger a desvendou solidificaram sua posição na empresa e, mais importante, no coração de Helena. A admiração profissional havia se transformado em um amor profundo e inquestionável. Era um amor que não pedia licença, que não se importava com as diferenças de origem, mas que se nutria da admiração mútua e do respeito. Aquele período de turbulência, ironicamente, serviu para aproximá-los ainda mais. As longas horas de trabalho, as discussões sobre estratégias e as noites em claro para desvendar o esquema de Oliver, tudo isso os uniu de uma forma que poucas experiências poderiam. Eles se tornaram um time, não apenas no trabalho, mas na vida. Roger, impulsionado pelo apoio incondicional de Helena e pela crença em seu próprio potencial, decidiu retomar os estudos. A faculdade, que havia sido um sonho adiado por tantos anos, agora se tornava uma realidade. Ele se matriculou em um curso noturno de engenharia de produção, equilibrando as aulas com as responsabilidades do trabalho e, claro, a paternidade. Helena o incentivava a cada passo, ajudando-o com os horários, revisando trabalhos e sendo sua maior torcedora. Enquanto Roger se dedicava aos estudos, Helena também encontrava um novo propósito. A empresa, que antes era apenas um legado a ser mantido, agora se transformava em um veículo para impactar vidas. Inspirada pela história de Roger e pela necessidade de Sofia e Luca, ela expandiu a creche corporativa, tornando-a um modelo de acolhimento e educação. Além disso, implementou um programa de bolsas de estudo para funcionários e seus filhos, garantindo que o acesso à educação não fosse um privilégio, mas um direito. Os gêmeos, Sofia e Luca, floresciam nesse novo ambiente. A creche corporativa era um espaço seguro e estimulante, onde faziam amigos e aprendiam brincando. Eles viam o pai estudando à noite, a mãe trabalhando com paixão, e absorviam a lição de que o esforço e a dedicação eram recompensados. A presença de Helena em suas vidas era cada vez mais natural, e o carinho que ela dedicava a eles era recíproco. A vida seguia seu curso, tecendo uma tapeçaria de momentos felizes e conquistas. O amor entre Roger e Helena amadurecia, e a ideia de construir uma família, de unir seus destinos de forma oficial, começou a surgir em suas conversas. Não era uma questão de se, mas de quando. Então veio o gesto que amarraria seus destinos de forma indissolúvel. Na mesma pracinha onde o desemprego se misturou a lágrimas infantis, onde Helena estendeu a mão a Roger, eles planejaram uma surpresa. Penduraram fotos dos momentos que os trouxeram até ali. O primeiro dia no galpão novo, a apresentação vitoriosa de Roger para os investidores, a festa da escola dos gêmeos, as mãos dadas no portão da creche. Cada imagem era um capítulo de sua história, um testemunho de superação e amor. O sol se punha novamente
tingindo o céu de tons suaves, quando Roger se ajoelhou. Sofia e Luca, cúmplices daquele momento mágico, espalharam pétalas de flores pelo chão. O anel simples com 3 pedras delicadas simbolizava a união. Nós dois e os dois. A pergunta feita com a voz embargada de emoção não precisava de muitas palavras. A resposta de Helena foi um sim, risonho e molhado de lágrimas. Um sim, que selava não apenas um compromisso, mas a certeza de que haviam encontrado o verdadeiro sentido da vida um no outro. O casamento de Roger e Helena foi um evento que, para muitos, simbolizou a união de 2 mundos, mas para eles, era a celebração de um único e vibrante universo que haviam construído juntos. A cerimônia, realizada em um jardim florido, foi simples e elegante, refletindo a essência de ambos. Sofia e Luca, radiantes, foram os pajens carregando as alianças com a seriedade e a alegria de quem entendia a importância daquele dia. As alianças gravadas com a frase "nós e os dois" eram um lembrete constante do elo que os unia. A vida a 4 se tornou uma sinfonia de rotinas compartilhadas, risadas e desafios superados em conjunto. A casa, antes silenciosa para Helena, agora ecoava com a energia dos gêmeos e a presença calorosa de Roger. As noites de estudo de Roger, que antes eram solitárias, agora contavam com a companhia e o apoio de Helena, que o ajudava a revisar e a manter o foco. Ele, por sua vez, trazia para a vida familiar a mesma dedicação e o olhar prático que aplicava no trabalho, transformando pequenos problemas em soluções criativas. Os anos se passaram e Roger concluiu sua graduação em engenharia de produção com louvor. Sua ascensão na empresa foi natural e merecida. De supervisor mecânico, ele se tornou diretor de operações e sua visão estratégica e capacidade de liderança foram cruciais para a expansão da empresa, para novos mercados e a implementação de tecnologias inovadoras. A empresa de transportes, que antes era um império consolidado, sob a gestão conjunta de Helena e Roger, transformou-se em um modelo de inovação e responsabilidade social. Helena, ao lado de Roger, encontrou uma nova dimensão para sua liderança. Ela se tornou uma voz ativa em causas sociais, defendendo a educação e a inclusão no mercado de trabalho. A creche corporativa, que começou como uma solução para Sofia e Luca, tornou-se um projeto piloto replicado em outras empresas, um legado de seu compromisso com o bem-estar dos funcionários e suas famílias. Sofia e Luca cresceram, transformando-se em jovens brilhantes e cheios de propósito. Sofia, com a inteligência e a sensibilidade da mãe, seguiu para a faculdade de arquitetura, sonhando em construir espaços que inspirassem e acolhessem. Luca, com a paixão por mecânica e a mente analítica do pai, optou pela engenharia automotiva, com o desejo de desenvolver tecnologias mais sustentáveis para o transporte. Ambos carregavam consigo os valores de humildade, trabalho duro e empatia que aprenderam em casa. A família, que começou de forma tão improvável, tornou-se um pilar de força e inspiração. Roger e Helena, de mãos dadas, olhavam para o futuro com a certeza de que haviam construído algo grandioso, não apenas em termos de sucesso profissional, mas principalmente em termos de amor, família e legado. Aquele amor, que nasceu em uma praça sob o olhar de um sol cansado, havia se tornado a luz que guiava seus caminhos, provando que os verdadeiros encontros não se importam com as diferenças, mas celebram a beleza da união. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria e Roger e Helena, agora com os cabelos salpicados de prata, observavam com um misto de orgulho e ternura o desdobrar da vida de seus filhos. Sofia, com seu diploma de arquitetura em mãos, não apenas construía edifícios, mas também pontes entre comunidades, projetando espaços públicos que promoviam a inclusão e a sustentabilidade. Luca, um engenheiro automotivo brilhante, liderava uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando em veículos elétricos e autônomos que prometiam revolucionar o transporte, sempre com um olhar para a eficiência e o impacto ambiental. A empresa de transportes, agora sob a liderança de uma nova geração de gestores treinados por Roger e Helena, continuava a prosperar, mas com uma alma diferente. Ela se tornou um hub de inovação e responsabilidade social. Um exemplo
de como o sucesso financeiro pode andar de mãos dadas com um impacto positivo na sociedade. A creche corporativa, o programa de bolsas de estudo e as iniciativas de desenvolvimento profissional se expandiram, tornando-se um modelo para outras corporações. Roger e Helena, embora ainda ativos no conselho da empresa, começaram a dedicar mais tempo a projetos pessoais e à filantropia. Eles criaram uma fundação que apoiava jovens talentos de comunidades carentes, oferecendo mentoria, recursos e oportunidades para que pudessem seguir seus sonhos, assim como Roger havia tido a chance de fazer. Eles viajavam, exploravam novos hobbies e, acima de tudo, desfrutavam da companhia um do outro, revivendo as memórias que os trouxeram até ali. Em um fim de tarde, sentados no banco daquela mesma pracinha, onde tudo começou, Roger e Helena observavam as crianças brincando. O sol mais uma vez pintava o céu com tons de laranja e roxo, mas agora, em vez de cansaço, havia uma sensação de plenitude. Lembra daquele dia? Helena perguntou, recostando a cabeça no ombro de Roger. Parecia o fim do mundo para você. Roger sorriu, apertando a mão dela. E para mim foi o começo de tudo. Você me deu uma chance, Helena. Uma chance de recomeçar, de sonhar de novo. Nós nos demos uma chance, Roger. Ela corrigiu, olhando para ele com os olhos marejados. Eu também estava perdida, de certa forma. Você me mostrou que a vida é mais do que números e reuniões. Você me mostrou o valor da simplicidade, da dignidade, do amor verdadeiro. Eles ficaram em silêncio por um tempo, absorvendo a beleza do momento e a profundidade de sua jornada. A história deles não era apenas sobre superação de adversidades ou a construção de um império. Era sobre a força do amor que transcende barreiras, sobre a capacidade de encontrar a felicidade nos lugares mais inesperados e sobre o legado de valores que deixaram para seus filhos e para o mundo. Aquele encontro na praça, que parecia um ponto final, havia sido, na verdade, a primeira linha de um livro de vida extraordinário, escrito a 4 mãos e com o coração. A história de Roger e Helena, que começou com um encontro improvável em uma praça, tornou-se uma lenda sussurrada nos corredores da empresa e um farol de esperança para muitos. Não era apenas uma narrativa de sucesso empresarial, mas um testemunho vivo de que a dignidade, o amor e a perseverança podem derrubar as mais rígidas barreiras sociais. Seus filhos, Sofia e Luca, cresceram imersos nessa filosofia, e a cada projeto que realizavam, a cada inovação que implementavam, carregavam consigo a essência dos valores que seus pais lhes haviam transmitido. Com o passar dos anos, a fundação que Roger e Helena criaram floresceu, tornando-se um catalisador de transformação social. Jovens de origens humildes, inspirados pela trajetória de Roger, encontravam na fundação não apenas apoio financeiro, mas também mentoria e um senso de pertencimento. Eles viam em Roger e Helena a prova de que o talento e a dedicação, quando aliados à oportunidade, podem mudar destinos. A cada história de sucesso de um jovem apoiado pela fundação, Roger e Helena sentiam a reverberação de sua própria jornada, um eco de gratidão e esperança. Em seus últimos anos, Roger e Helena encontraram uma serenidade profunda. As preocupações com o futuro da empresa ou com as pressões sociais haviam sido substituídas por uma paz que só o tempo e as experiências compartilhadas podem trazer. Eles passavam seus dias em um ritmo mais lento, desfrutando de longas caminhadas, da leitura de livros e da companhia um do outro. A casa, agora mais silenciosa com os filhos adultos e independentes, era preenchida com a memória de risadas e a promessa de um amor que se aprofundava a cada amanhecer. Em uma tarde ensolarada, enquanto estavam sentados no jardim de sua casa, observando as flores que Helena cultivava com tanto carinho, Roger segurou a mão dela. "Sabe, Helena," ele disse com a voz suave, "às vezes penso em como tudo poderia ter sido diferente. Se você não tivesse parado naquela praça, se eu não tivesse tido a coragem de pedir ajuda." Helena sorriu, seus olhos encontrando os dele. "Mas você parou e eu parei. E a coragem, Roger, sempre esteve em você. Eu só ajudei a acendê-la. O destino nos uniu, mas foi o nosso amor que construiu tudo isso." Eles permaneceram em silêncio, as mãos entrelaçadas, o olhar perdido no horizonte. Não havia arrependimentos, apenas a gratidão por uma vida plena,
por um amor que desafiou as expectativas e por um legado que continuaria a inspirar por gerações. A história de Roger e Helena não era apenas um conto de fadas moderno. Era a prova de que o amor verdadeiro, a dignidade e a capacidade de enxergar além das aparências são os pilares mais sólidos para construir uma vida extraordinária. E assim, com a certeza de que haviam vivido uma vida digna de ser contada, eles continuaram a desfrutar de cada momento, um ao lado do outro, até o fim de seus dias. A partida de Roger e Helena, embora inevitável, não foi um fim, mas uma transição. Eles se foram com a serenidade de quem viveu uma vida plena, deixando para trás não apenas uma empresa próspera e uma fundação transformadora, mas, acima de tudo, um legado de amor, dignidade e resiliência. A história de como um mecânico desempregado e uma empresária bem-sucedida construíram um império de valores tornou-se um conto inspirador, transmitido de geração em geração, não apenas na família, mas em toda a comunidade que tocaram. Sofia e Luca, agora adultos maduros e líderes em suas respectivas áreas, sentiram a ausência física dos pais, mas a presença de seus ensinamentos era mais forte do que nunca. Sofia, com sua arquitetura humanizada, continuou a projetar espaços que refletiam a crença de seus pais na igualdade e na beleza da diversidade. Seus projetos não eram apenas estruturas de concreto e vidro, mas sim ambientes que promoviam a interação, o aprendizado e o bem-estar, sempre com um toque de arte e sensibilidade que herdara de Helena. Luca, por sua vez, levou a paixão do pai pela mecânica e pela inovação a novos patamares. Sua empresa de tecnologia automotiva, nascida de sua visão de um futuro mais sustentável, desenvolveu veículos que não apenas reduziam a pegada de carbono, mas também eram acessíveis e eficientes, democratizando o transporte limpo. Ele frequentemente se pegava lembrando das lições de Roger sobre a importância de cada parafuso, de cada detalhe, e aplicava essa meticulosidade em cada protótipo, em cada linha de código. A Fundação Roger e Helena, sob a gestão dedicada de Sofia e Luca, expandiu seu alcance, tornando-se um farol para jovens talentos em todo o país. Eles implementaram programas de intercâmbio, bolsas de estudo em universidades de ponta e incubadoras de projetos que incentivavam a inovação social. A cada ano, centenas de jovens, muitos deles vindos de realidades semelhantes à de Roger, encontravam na Fundação a oportunidade de transformar seus sonhos em realidade, carregando consigo a chama da esperança e da dignidade. Em um evento anual da Fundação, Sofia e Luca subiram ao palco para compartilhar uma mensagem. Luca, com a voz embargada de emoção, disse: "Nossos pais nos ensinaram que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua origem ou em sua fortuna, mas em seu caráter, em sua capacidade de amar e de fazer a diferença no mundo." Sofia completou, com um sorriso gentil: "Eles nos mostraram que o amor não conhece barreiras, que a dignidade é inegociável e que, com fé e trabalho, podemos construir um mundo mais justo e acolhedor para todos." A plateia, composta por beneficiários da Fundação, colaboradores da empresa e amigos da família, aplaudiu de pé com os olhos marejados. A história de Roger e Helena não era apenas uma lembrança, era uma força viva, um legado que continuava a inspirar, a mover e a transformar. E assim, o amor que nasceu em uma praça, sob o olhar de um sol cansado, continuou a brilhar, iluminando o caminho de muitas gerações, provando que algumas histórias são eternas. Décadas se passaram desde a partida de Roger e Helena, mas a chama que acenderam jamais se apagou. A história de amor e superação deles transcendeu o tempo, tornando-se mais do que uma memória. Transformou-se em um pilar cultural, um conto de fadas moderno que era narrado em escolas, em palestras motivacionais e, mais intimamente, nas reuniões de família. A praça onde tudo começou, antes um lugar de desespero para Roger, foi revitalizada e renomeada como Praça do Encontro, com uma singela placa que contava a essência de sua história, convidando a todos a acreditar no poder da dignidade e do amor. Sofia e Luca, já avós, observavam com orgulho a terceira geração da família assumir as rédeas da Fundação Roger e Helena. Seus netos, imbuídos dos mesmos valores, expandiram a atuação da Fundação para além das fronteiras do país,
levando oportunidades de educação e desenvolvimento para jovens em diversas partes do mundo. A empresa de transportes que um dia foi o palco da ascensão de Roger continuava a ser um gigante do setor, mas agora com uma frota totalmente sustentável e uma cultura corporativa que priorizava o bem-estar dos funcionários e o impacto social. Em um dia de primavera, Sofia e Luca, com a sabedoria e a serenidade que só a idade pode trazer, sentaram-se em um banco na Praça do Encontro. O sol da tarde aquecia seus rostos, e a brisa suave trazia o som das risadas das crianças que brincavam ali perto. É incrível, não é, Luca? Que a Sofia disse com um sorriso melancólico. Tudo começou aqui. Uma decisão, um ato de bondade e olha onde chegamos. Luca assentiu, seu olhar fixo na placa com o nome dos pais. Eles nos deram mais do que uma herança material, Sofia. Nos deram um propósito, um guia para a vida. A cada jovem que a Fundação ajuda, a cada inovação que nossa empresa implementa, sinto a presença deles. Eles se lembraram dos jantares em família, das lições de vida disfarçadas de conversas cotidianas, do amor incondicional que os pais lhes dedicaram. Roger e Helena não haviam apenas construído uma vida juntos, eles haviam semeado um jardim de possibilidades, cujos frutos continuavam a alimentar e inspirar. A história deles era um lembrete perene de que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas na capacidade de amar, de perdoar, de lutar por um ideal e de estender a mão a quem precisa. Era a prova de que um único encontro, movido pela empatia e pela coragem, pode desencadear uma corrente de eventos que transforma não apenas vidas individuais, mas o tecido de uma sociedade inteira. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com as cores vibrantes de um novo começo, Sofia e Luca se levantaram, de mãos dadas. A Praça do Encontro, outrora um cenário de incertezas, agora pulsava com a energia de um legado eterno. A história de Roger e Helena havia chegado ao seu fim, mas seu espírito, seu amor e sua mensagem de esperança continuariam a ecoar, infinitamente através das gerações. A Praça do Encontro, com sua placa discreta e suas árvores frondosas, tornou-se mais do que um marco físico. Transformou-se em um santuário de memórias, um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam inspiração. Não era incomum ver jovens casais sentados em seus bancos, compartilhando sonhos e esperanças, ou estudantes de escolas próximas, ouvindo atentamente as histórias contadas por guias locais sobre o mecânico e a empresária que mudaram o curso de suas vidas e de uma cidade inteira. A lenda de Roger e Helena, como passou a ser conhecida, foi imortalizada em livros, peças de teatro e até em um documentário que explorava a intersecção entre o amor, o empreendedorismo social e a superação de classes. A narrativa deles não era apenas um conto de sucesso, mas uma filosofia de vida que permeava a cultura local e se espalhava para além dela. As palavras dignidade, oportunidade e amor incondicional tornaram-se sinônimos de seu legado, ecoando em discursos de formaturas e em reuniões de conselho. A Fundação Roger e Helena, agora uma instituição global, continuava a ser um farol de esperança. Seus programas de mentoria e bolsas de estudo haviam criado uma rede de líderes e inovadores, que, por sua vez, inspiravam novas gerações. Muitos dos beneficiários da Fundação, ao alcançarem o sucesso, retornavam para oferecer seu tempo e recursos, perpetuando o ciclo de generosidade e apoio que Roger e Helena haviam iniciado. Era um testemunho vivo de que um ato de bondade, por menor que pareça, pode gerar ondas de impacto que se estendem por séculos. Em um futuro distante, onde as cidades eram mais verdes e a tecnologia havia transformado radicalmente a vida humana, a Praça do Encontro permanecia intocada, um oásis de história e significado. As crianças, com seus dispositivos de realidade aumentada, podiam ver Roger e Helena sentados no banco, revivendo o momento de seu primeiro encontro, sentindo a emoção daquele dia que mudou tudo. A história deles não era mais apenas uma lembrança, mas uma parte intrínseca da identidade daquele lugar e de seu povo. Era a prova de que o amor verdadeiro não se limita à vida de duas pessoas, mas se expande, se enraiza e floresce em um legado que transcende o tempo e as gerações. Roger e Helena, embora ausentes fisicamente, viviam em cada sorriso de uma criança na praça,
Em cada jovem que encontrava seu propósito através da fundação, e em cada coração que acreditava que a dignidade e o amor são as forças mais poderosas do universo. E assim, a história que começou com um simples encontro tornou-se uma canção eterna, cantada pelo vento que soprava pelas árvores da Praça do Encontro. A Praça do Encontro, agora um patrimônio cultural da humanidade, era um testemunho silencioso da capacidade humana de transformar adversidades em triunfos. Seus bancos de madeira, antes simples assentos, eram agora símbolos de um amor que desafiou convenções e inspirou uma revolução silenciosa de valores. Visitantes de todas as partes do globo vinham para sentir a energia daquele lugar, para entender como um encontro fortuito poderia ter ramificações tão profundas e duradouras. A Fundação Roger e Helena, sob a liderança de uma nova geração de visionários, havia se tornado um modelo global de filantropia e desenvolvimento social. Seus programas não apenas ofereciam educação e oportunidades, mas também promoviam a cultura da empatia, da resiliência e da inovação. A filosofia do encontro, baseada nos princípios de dignidade, respeito e a crença no potencial de cada indivíduo, era ensinada em universidades e aplicada em empresas ao redor do mundo. Era a prova de que o sucesso não se media apenas por lucros, mas pelo impacto positivo que se deixava no mundo. A empresa de transportes, que havia sido o berço da ascensão de Roger, continuava a ser um farol de inovação e sustentabilidade. Seus veículos autônomos e movidos a energias renováveis conectavam cidades e culturas. Mas o verdadeiro legado estava na forma como a empresa tratava seus colaboradores. Inspirada na creche corporativa de Helena e nos programas de desenvolvimento de Roger, a empresa oferecia um ambiente de trabalho que valorizava o crescimento pessoal, a inclusão e o bem-estar, tornando-se um exemplo de responsabilidade corporativa. Em um futuro ainda mais distante, onde a inteligência artificial e a biotecnologia haviam redefinido a existência humana, a história de Roger e Helena permanecia como um lembrete vital da essência da humanidade. Em meio a avanços tecnológicos que por vezes ameaçavam desumanizar, a lenda do mecânico e da empresária servia como um contraponto, uma âncora que recordava a importância das conexões humanas, da compaixão e do amor. As crianças do futuro, com seus implantes neurais e acesso instantâneo a vastas quantidades de informação, ainda se encantavam com a simplicidade e a profundidade daquele conto. Eles aprendiam que, independentemente das máquinas que construíssem ou dos mundos que explorassem, o verdadeiro progresso residia na capacidade de cuidar uns dos outros, de enxergar a dignidade em cada ser e de construir pontes onde antes havia muros. A história de Roger e Helena não era apenas um registro do passado, era um guia para o futuro, uma melodia eterna que ressoava através dos séculos, lembrando a todos que no cerne de toda grande conquista há sempre um encontro, um ato de amor e a coragem de sonhar. E assim, a Praça do Encontro, banhada pela luz de um sol que nunca se cansava de testemunhar a beleza da vida, continuava a inspirar, a ensinar e a perpetuar a mais bela das verdades, que o amor, em sua forma mais pura, é a força mais poderosa e duradoura do universo. Em um futuro tão distante que as estrelas pareciam mais próximas e a humanidade havia colonizado outros planetas, a lenda de Roger e Helena não era apenas uma história, mas um arquétipo. A Praça do Encontro, embora agora uma simulação holográfica perfeita em inúmeros mundos e estações espaciais, mantinha sua essência. Era um lembrete constante de que, não importa quão longe a tecnologia nos levasse, as raízes da existência humana estavam fincadas na empatia, na conexão e na capacidade de ver o valor em cada indivíduo. A Fundação Roger e Helena, agora uma entidade intergaláctica, operava em escala cósmica, oferecendo programas de desenvolvimento e integração para diversas espécies e culturas que se uniam à Federação Humana. A filosofia do encontro era a base dos tratados de paz e das políticas de coexistência, ensinando que a verdadeira prosperidade vinha da colaboração e do respeito mútuo, e não da dominação ou da competição. Os princípios de dignidade e oportunidade, antes aplicados a uma única cidade, agora guiavam a construção de sociedades em galáxias distantes. A antiga empresa de transportes, que havia evoluído para uma corporação de mobilidade,
interplanetária. Continuava a ser um modelo de governança ética. Suas naves estelares, movidas por energias limpas e tripuladas por equipes multiculturais, não apenas transportavam bens e pessoas, mas também promoviam o intercâmbio cultural e o entendimento entre mundos. A cultura de cuidado com o colaborador, iniciada por Helena e Roger, era um pilar fundamental, garantindo que, mesmo em meio a viagens que duravam anos-luz, o bem-estar e o desenvolvimento pessoal de cada membro da tripulação fossem priorizados. Nesse futuro, onde a própria vida podia ser moldada e a consciência transferida, a simplicidade da história de Roger e Helena ressoava com uma profundidade ainda maior. Em um universo de infinitas possibilidades e complexidades tecnológicas, o conto de um mecânico e uma empresária que encontraram amor e propósito em uma praça terrena era um farol de humanidade. Ele lembrava que, por trás de toda a grandiosidade da civilização, existiam sentimentos primordiais que davam sentido a tudo. O desejo de ser visto, de ser amado e de pertencer. As crianças do futuro, que podiam viajar virtualmente para qualquer ponto do universo ou acessar o conhecimento de todas as eras, ainda se reuniam para ouvir a lenda do encontro. Eles aprendiam que, embora pudessem construir cidades em asteroides e desvendar os segredos do cosmos, a maior das conquistas era a capacidade de construir pontes entre corações, de curar feridas e de cultivar um amor que, como as estrelas, brilhava eternamente. E assim, a história de Roger e Helena, que começou com um simples banco em uma praça, tornou-se um mito fundador, uma canção universal que ecoava através do tempo e do espaço, lembrando a todos os seres, em qualquer canto do universo, que o amor, a dignidade e a esperança são as verdadeiras forças motrizes de toda a existência. No vasto e complexo tapeçar do universo, onde civilizações floresciam e declinavam em ciclos cósmicos, a lenda do encontro de Roger e Helena havia se solidificado como um dos pilares da Federação Intergaláctica. Não era apenas uma história, mas um código moral, um lembrete constante de que a grandeza de uma civilização não se media por sua capacidade tecnológica ou por sua expansão territorial, mas pela profundidade de sua compaixão e pela equidade de suas sociedades. Em um dos planetas mais distantes, conhecido como Shilos, um mundo de cristais luminescentes e oceanos de névoa, uma jovem exploradora chamada Lyra estava prestes a embarcar em sua primeira missão de contato com uma nova espécie. Lyra, como todas as crianças da Federação, havia crescido ouvindo a história de Roger e Helena. Para ela, a Praça do Encontro não era apenas uma simulação histórica, mas um lugar real em sua imaginação, onde a semente da coexistência havia sido plantada. Antes de partir, Lyra visitou o Santuário da Memória, uma vasta biblioteca de dados holográficos que continha a história completa da humanidade. Ela buscou a seção dedicada a Roger e Helena. Ali, em meio a projeções vívidas da antiga Terra, ela viu a praça, os bancos, o sol da tarde. Viu Roger com seu olhar cansado e Helena com sua determinação gentil. Lyra sentiu uma conexão profunda com aqueles dois seres de um passado tão remoto, cujas vidas simples haviam gerado um impacto tão monumental. Eles nos ensinaram que cada encontro é uma oportunidade, sussurrou Lyra para si mesma, repetindo uma das máximas da filosofia do encontro. Uma oportunidade de entender, de ajudar, de construir. Sua missão em Shilos era delicada. A espécie nativa, os luminares, eram seres etéreos de luz e som, com uma cultura radicalmente diferente da humana. Havia tensões, mal-entendidos e o risco de conflito. Mas Lyra, munida não apenas de protocolos diplomáticos avançados, mas também da sabedoria ancestral de Roger e Helena, sentia-se preparada. Ela sabia que a chave não estava em impor a visão humana, mas em encontrar um ponto de conexão, um encontro de mentes e corações. Ao chegar a Shilos, Lyra não começou com negociações complexas ou demonstrações de poder. Em vez disso, ela buscou entender, observar e, acima de tudo, ouvir. Ela se lembrou de como Helena havia enxergado além das aparências de Roger, e como Roger havia aceitado a ajuda com dignidade. Lyra projetou uma imagem da Praça do Encontro para os luminares, explicando a história por trás dela, a simplicidade de um gesto que mudou o destino.
Os luminares, seres de profunda intuição, sentiram a verdade e a pureza daquela narrativa. A história de Roger e Helena, despojada de complexidades tecnológicas, falava diretamente à essência de sua própria existência, a busca por harmonia e conexão. E assim, em um planeta distante, sob um céu de cristais, a lenda de Roger e Helena continuou a tecer seu encanto, provando que os valores mais fundamentais da humanidade, o amor, a dignidade e a capacidade de encontrar o extraordinário no ordinário, eram, de fato, universais, capazes de transcender não apenas o tempo, mas também as estrelas. A história de Roger e Helena, contada por Lyra aos luminares, não foi apenas traduzida em sua linguagem de luz e som, mas ressoou em suas próprias frequências existenciais. Os luminares, que se comunicavam através de padrões de luz cintilantes e melodias etéreas, absorveram a narrativa com uma profundidade que Lyra jamais imaginou. Eles não apenas entenderam os fatos, mas sentiram a emoção, a luta e o triunfo contidos em cada palavra, em cada imagem holográfica da Praça do Encontro. Para os luminares, a ideia de dois seres tão diferentes, unidos por um ato de bondade e um amor crescente, era uma revelação. Sua própria sociedade, embora harmoniosa, era rigidamente estruturada por hierarquias de luz e ressonância. A filosofia do encontro, com sua ênfase na dignidade intrínseca de cada indivíduo e na capacidade de transcender as diferenças, começou a gerar novas reflexões em sua consciência coletiva. Lyra, observando a reação dos luminares, percebeu que havia encontrado a chave. Não eram os protocolos diplomáticos complexos ou as demonstrações de tecnologia avançada que iriam forjar uma aliança duradoura, mas sim a universalidade da experiência humana, encapsulada na história de Roger e Helena. Ela passou dias e noites em Chilos, não apenas discutindo termos de cooperação, mas compartilhando mais detalhes da vida do casal. As dificuldades, as vitórias, a construção da empresa, a criação da fundação. Os luminares, por sua vez, começaram a compartilhar suas próprias canções de conexão, narrativas de como diferentes padrões de luz haviam se harmonizado para criar novas formas de existência em seu mundo. Eles viram paralelos na história de Roger e Helena, reconhecendo a mesma busca por equilíbrio e propósito. A Praça do Encontro tornou-se um símbolo compartilhado, um ponto de convergência entre duas civilizações aparentemente díspares. A missão de Lyra, que inicialmente parecia fadada a um impasse, transformou-se em um marco histórico. A Federação Intergaláctica e os Luminares estabeleceram um tratado de cooperação mútua, não baseado em interesses estratégicos, mas em um entendimento profundo e respeitoso das culturas um do outro. A filosofia do encontro foi formalmente incorporada aos princípios do tratado, garantindo que futuras interações seriam guiadas pela empatia e pela busca de dignidade para todos. De volta à sede da Federação, Lyra foi aclamada como uma heroína, mas ela sabia que o verdadeiro mérito não era dela. Em seu relatório final, ela escreveu: "A lenda de Roger e Helena não é apenas uma história da Terra, é uma verdade universal. Ela nos lembra que não importa quão vasto seja o universo ou quão diversas sejam as formas de vida, a essência da conexão reside na capacidade de ver o outro, de valorizá-lo e de construir um futuro juntos, um encontro de cada vez." E assim, a história que começou com um mecânico desempregado e uma empresária em uma praça em um pequeno planeta azul ecoou através das galáxias, provando que o amor, a dignidade e a esperança eram de fato as forças mais poderosas e duradouras, capazes de unir não apenas pessoas, mas civilizações inteiras sob o vasto e estrelado céu. A aliança entre a Federação Intergaláctica e os Luminares de Gilos, forjada sobre os alicerces da filosofia do encontro, tornou-se um farol de esperança em toda a galáxia. A história de Roger e Helena, antes uma lenda terrestre, era agora um princípio universal, ensinado em academias diplomáticas e incorporado nos códigos de conduta de todas as espécies aliadas. A Praça do Encontro, em suas inúmeras simulações holográficas, era um local de meditação e aprendizado, onde líderes e cidadãos podiam revisitar a origem de uma ideia tão poderosa. Anos-luz de distância de Gilos, em um setor inexplorado da galáxia, uma nova crise se desenrolava.
Duas civilizações recém-descobertas, os Quitar e os Silvani, estavam à beira de uma guerra interplanetária por recursos em um sistema estelar disputado. Seus métodos de comunicação eram tão distintos quanto suas fisiologias. Os Quitar, seres rochosos e imponentes, comunicavam-se por vibrações sísmicas, enquanto os Silvani, criaturas arbóreas e etéreas, usavam a fotossíntese para expressar pensamentos através de padrões de luz e aroma. A Federação enviou uma equipe de mediadores, liderada por um diplomata experiente chamado Zilus, um ser de múltiplos membros e uma mente analítica. Zilus, embora mestre em lógica e estratégia, sentia que os métodos tradicionais de negociação estavam falhando. As diferenças eram muito profundas, as desconfianças muito arraigadas. Ele se lembrou do relatório de Lyra sobre os luminares e da inesperada eficácia da lenda do encontro. Com uma pontada de ceticismo, mas sem outras opções, Zilus decidiu tentar uma abordagem diferente. Ele pediu que a equipe de tradução interespécies trabalhasse incansavelmente para adaptar a história de Roger e Helena para as linguagens e percepções dos Quitar e dos Silvani. Não era uma tarefa fácil. Como explicar a um ser rochoso a complexidade das emoções humanas ou a um ser arbóreo a ideia de uma praça de cimento? A equipe trabalhou por ciclos traduzindo dignidade em ressonâncias de estabilidade para os Quitar e em florescimento vital para os Silvani. Amor tornou-se uma fusão de vibrações que fortaleciam a estrutura rochosa e uma interconexão de raízes e luz para os seres arbóreos. A Praça do Encontro foi descrita como um ponto de convergência primordial, onde duas formas de vida encontraram um equilíbrio simbiótico. Quando Zilus finalmente apresentou a história, não como um ultimato ou uma proposta, mas como uma narrativa ancestral, algo inesperado aconteceu. Os Quitar, em sua lentidão geológica, começaram a emitir vibrações de reconhecimento, seus corpos rochosos ressoando com a ideia de uma fundação sólida construída a partir de um encontro. Os Silvani, por sua vez, expandiram suas folhas e emitiram padrões de luz que indicavam uma profunda compreensão da interdependência e do crescimento mútuo. A história de Roger e Helena, despojada de sua forma original e transmutada em vibrações e luz, conseguiu atravessar as barreiras intransponíveis. Ela não resolveu o conflito imediatamente, mas abriu um canal de empatia, um reconhecimento de que, apesar das diferenças abissais, a busca por conexão, dignidade e um futuro compartilhado era uma aspiração universal. Zilus observou, maravilhado, como a lenda de um mecânico e uma empresária de um pequeno planeta azul, há milênios continuava a tecer sua magia, unindo mundos e corações em um universo de infinitas possibilidades. A Praça do Encontro, em sua essência, era mais do que um lugar. Era a própria ideia de que a compreensão mútua era a verdadeira chave para a paz e a prosperidade em qualquer canto do cosmos. A mediação em Shilos, inspirada na lenda do encontro, não apenas evitou uma guerra, mas inaugurou uma era de diplomacia interespécies sem precedentes. Os Quitar e os Silvani, embora ainda mantendo suas identidades culturais distintas, começaram a desenvolver um sistema de troca de recursos e conhecimentos baseado nos princípios de reciprocidade e respeito mútuo que haviam sido tão habilmente traduzidos da história de Roger e Helena. A Praça do Encontro, em suas novas interpretações sísmicas e fotossintéticas, tornou-se um símbolo de sua nova coexistência. A Federação Intergaláctica, percebendo o poder inestimável dessa narrativa, estabeleceu o projeto Raízes Estelares. O objetivo era catalogar e disseminar histórias de conexão e superação de todas as espécies membros, criando um vasto arquivo de sabedoria universal. A história de Roger e Helena, no entanto, permaneceu como a pedra angular, o arquétipo original que inspirou todas as outras. Milênios se passaram. A humanidade, agora uma espécie multiplanetária e interdimensional, havia evoluído para além da compreensão de seus ancestrais. A própria Terra, o berço da vida, havia se transformado em um santuário ecológico, um museu vivo onde as ruínas das antigas cidades eram preservadas ao lado de ecossistemas restaurados. A Praça do Encontro original, embora coberta por uma cúpula de energia,
para protegê-la das intempéries do tempo, ainda existia um ponto minúsculo de significado em um universo em constante expansão. Em uma das mais avançadas estações de pesquisa da Federação, localizada em uma nebulosa distante, uma jovem historiadora de dados, chamada Elara, estava imersa em uma pesquisa sobre as origens da filosofia do encontro. Elara, uma humana com a capacidade de processar vastas quantidades de informação em tempo real, sentia-se paradoxalmente desconectada da simplicidade das emoções humanas primordiais. Ela vivia em um mundo de lógica, dados e simulações perfeitas. Enquanto analisava os registros históricos, Elara encontrou uma anomalia. Um pequeno fragmento de dados corrompido pelo tempo que parecia ser um diário pessoal de Helena. Com a ajuda de algoritmos de reconstrução avançados, ela conseguiu restaurar algumas entradas. Eram pensamentos íntimos, medos, esperanças e, acima de tudo, o amor profundo que Helena sentia por Roger e pelo futuro que eles estavam construindo juntos. Hoje, Roger me disse que a praça é mais do que um lugar. É um símbolo do que podemos ser quando nos permitimos ver o outro verdadeiramente. Leu Elara, sua voz digitalizada tremendo ligeiramente. Ele disse que nosso amor não é apenas nosso, mas uma semente para algo maior. A leitura daquelas palavras tão pessoais e carregadas de emoção atingiu Elara de uma forma que nenhum dado ou simulação jamais havia conseguido. Ela, que sempre havia visto a história de Roger e Helena como um conjunto de princípios abstratos, de repente compreendeu a profundidade humana por trás dela. Não era apenas uma filosofia. Era o testemunho de dois corações que se encontraram e, ao fazê-lo, mudaram o curso da história. Elara sentiu uma emoção que não conseguia categorizar em seus vastos bancos de dados. Era uma mistura de admiração, melancolia e uma estranha sensação de calor. Ela percebeu que, mesmo em um futuro onde a mente humana podia transcender as limitações físicas, a essência da experiência humana, o amor, a conexão, a vulnerabilidade, permanecia como a força mais potente e misteriosa do universo. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, não visualizou dados ou algoritmos, mas a imagem de uma praça simples, dois bancos de madeira e o sol da tarde, banhando dois seres que, com sua coragem de amar, haviam acendido uma luz que guiaria a humanidade através das estrelas e além. A lenda do encontro não era apenas uma história. Era a própria batida do coração da existência. A descoberta do diário de Helena reverberou na consciência de Elara de uma maneira que nenhuma simulação ou análise de dados havia conseguido. As palavras tão cruas e repletas de uma humanidade palpável desvelaram uma camada da lenda do encontro, que a historiadora de dados, acostumada à objetividade e à escala cósmica, jamais havia considerado. Ela percebeu que a força da filosofia não residia apenas em seus princípios lógicos ou em sua eficácia diplomática, mas na vulnerabilidade e na coragem de dois indivíduos que escolheram amar e construir. Elara passou dias imersa nas entradas restauradas, sentindo as alegrias e as tristezas de Helena como se fossem suas. Ela compreendeu que a filosofia do encontro não era uma teoria fria, mas a destilação de uma experiência profundamente pessoal, um testemunho de que a conexão genuína podia surgir mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Essa revelação abriu uma nova dimensão em sua própria percepção do universo. Onde antes via apenas padrões e informações, agora começava a discernir as correntes subjacentes de emoção e interconexão que uniam tudo. Inspirada por essa nova compreensão, Elara decidiu empreender uma peregrinação. Deixando para trás a estação de pesquisa de alta tecnologia, ela viajou para a antiga Terra, para o santuário ecológico onde a Praça do Encontro original era preservada. Ao chegar, sob a cúpula de energia que protegia o local, ela encontrou a praça exatamente como nas projeções holográficas, mas com uma presença que nenhuma imagem digital poderia replicar. Ela sentou-se no banco onde Roger e Helena haviam compartilhado seus primeiros momentos, sentindo a textura da madeira envelhecida sob seus dedos. O silêncio era profundo, quebrado apenas pelo suave zumbido da cúpula e pelo canto distante de pássaros terrestres. Elara fechou os olhos e, pela primeira vez em sua vida, não buscou dados ou processou informações. Ela simplesmente sentiu.
Sentiu a brisa imaginária, o calor do sol da tarde, a presença de dois corações que, há milênios, haviam transformado um simples encontro em um legado eterno. Naquele momento, Elara compreendeu que a verdadeira sabedoria não estava apenas na acumulação de conhecimento ou na maestria da tecnologia, mas na capacidade de se conectar com a essência da vida, com a empatia, com o amor. A lenda do encontro não era apenas uma história para ser contada a outras espécies. Era uma verdade a ser vivida, um lembrete constante de que, não importa quão avançada a civilização se tornasse, a humanidade, em sua forma mais pura, residia na capacidade de ver e valorizar o outro. Com uma nova perspectiva, Elara retornou à Federação. Ela não apenas continuou seu trabalho como historiadora de dados, mas também se tornou uma defensora apaixonada da dimensão emocional da filosofia do encontro. Ela começou a integrar as entradas do Diário de Helena e outros registros pessoais nas narrativas da Fundação Roger e Helena, garantindo que as futuras gerações e as novas espécies aliadas compreendessem que, por trás de cada grande princípio, havia um coração humano pulsando, um coração que, como as estrelas, brilhava com a luz inextinguível do amor e da esperança. A nova abordagem de Elara, que integrava a profundidade emocional dos diários de Helena, a filosofia do encontro, transformou a maneira como a lenda era percebida e ensinada em toda a Federação. Não era mais apenas um conjunto de princípios diplomáticos ou um conto inspirador. Tornou-se uma experiência imersiva, um convite à introspecção e à conexão pessoal. As simulações da Praça do Encontro foram atualizadas com fragmentos das memórias e sentimentos de Roger e Helena, permitindo que cada indivíduo sentisse a ressonância de sua jornada. Essa mudança teve um impacto profundo, especialmente nas novas gerações. Crianças de diversas espécies, que antes viam a história como algo distante e grandioso, agora se identificavam com a vulnerabilidade e a força do casal. Elas aprendiam que a verdadeira coragem não estava apenas em explorar novas galáxias ou em dominar tecnologias avançadas, mas em abrir o coração, em aceitar a ajuda e em oferecer a mão. Em um dos planetas colônia mais jovens da Federação, um mundo em processo de terraformação, chamado Esperanto. A filosofia do encontro era a base de sua sociedade. Os colonos, uma mistura de espécies que haviam fugido de conflitos em seus mundos natais, estavam construindo uma nova civilização do zero, com a promessa de coexistência pacífica. No entanto, as tensões eram inevitáveis. As diferenças culturais, os medos do passado e as dificuldades da vida em um novo mundo frequentemente ameaçavam a harmonia. Uma jovem líder comunitária de Esperanto, chamada Kael, uma Silvane de linhagem antiga, estava lutando para manter a paz entre as facções. Os Quitar colonos, com sua natureza mais reservada, e os humanos, com sua impaciência, estavam em constante atrito sobre a alocação de recursos e a construção de infraestrutura. Kael, que havia estudado a lenda do encontro em sua forma mais completa, com as adições emocionais de Elara, sentia que precisava de mais do que apenas protocolos. Ela organizou um festival do encontro em Esperanto. Em vez de debates ou reuniões formais, Kael convidou todos os colonos a se reunirem em uma clareira recém-terraformada, onde haviam plantado as primeiras árvores nativas e construído um pequeno lago. No centro da clareira, ela havia criado uma representação simbólica da Praça do Encontro, com bancos feitos de materiais locais, e um pequeno monumento que emitia padrões de luz e vibrações que contavam a história de Roger e Helena. Durante o festival, Kael não impôs regras ou agendas. Ela simplesmente encorajou os colonos a se sentarem, a observarem e a compartilharem suas próprias histórias de encontro. Os Quitar, inicialmente relutantes, começaram a emitir vibrações suaves, descrevendo momentos em que haviam encontrado estabilidade e aceitação em meio ao caos. Os humanos, por sua vez, compartilharam suas esperanças e medos, suas lutas para se adaptar e seus sonhos de um futuro melhor. A atmosfera na clareira transformou-se. As barreiras invisíveis que separavam as espécies começaram a se dissolver. Eles não estavam mais discutindo sobre recursos ou infraestrutura. Estavam compartilhando a essência de sua humanidade
ou sua silvanidade, ou sua quitaridade. Eles viram uns nos outros não apenas as diferenças, mas as aspirações comuns, as vulnerabilidades compartilhadas e a capacidade inata de conexão. Kyle observou, com o coração transbordando de esperança, como um quitar, estendeu uma de suas mãos rochosas para um humano, que a aceitou com um sorriso. A lenda do encontro, que começou com um gesto simples em uma praça na terra, havia florescido em Esperanto, provando que a verdadeira fundação de qualquer civilização, em qualquer canto do universo, era a capacidade de ver o outro, de se conectar e de construir um futuro juntos, um encontro de cada vez, sob o vasto e estrelado céu. O Festival do Encontro em Esperanto não foi um evento isolado, mas o catalisador para uma transformação profunda. A clareira, antes apenas um local de reunião, tornou-se o coração do encontro, um espaço sagrado onde as diferenças eram celebradas e as soluções eram forjadas através da empatia. Aquele gesto simples de um quitar e um humano, estendendo as mãos, ecoou em toda a colônia, quebrando barreiras que pareciam intransponíveis. Nos meses que se seguiram, Kyle e os outros líderes comunitários observaram uma mudança notável. As discussões sobre alocação de recursos, que antes eram fontes de atrito, agora começavam com um momento de encontro, onde cada espécie expressava suas necessidades e preocupações, não apenas em termos lógicos, mas também emocionais. Os Quitar, por exemplo, explicaram sua necessidade de estabilidade sísmica para o desenvolvimento de suas estruturas, e os humanos, sua busca por espaços abertos que remetessem à sua terra natal. Os Silvani, por sua vez, compartilhavam a importância da interconexão vital para o seu bem-estar. Um dos maiores desafios de Esperanto era a construção de um sistema de purificação de água que atendesse às necessidades fisiológicas de todas as espécies. Os designs iniciais eram complexos e caros, favorecendo uma espécie em detrimento de outra. Após o Festival do Encontro, uma equipe multiespécie se reuniu no coração do encontro. Em vez de apresentar propostas técnicas, eles começaram compartilhando suas histórias de água. A importância da água para a formação rochosa dos Quitar, a necessidade de água pura para a fotossíntese dos Silvani e a memória da água cristalina dos rios terrestres para os humanos. Essa abordagem, inspirada na lenda de Roger e Helena, permitiu que eles vissem o problema não como uma questão de engenharia, mas como uma necessidade compartilhada de vida. O resultado foi um sistema inovador, que utilizava tecnologias de filtragem Catar, biopurificação Silvani e reciclagem de água humana, criando uma solução simbiótica que era mais eficiente e equitativa do que qualquer plano anterior. Kyle, observando o sucesso, sentiu uma profunda gratidão. A filosofia do encontro não era apenas uma teoria, era uma prática viva, um guia para a construção de uma sociedade verdadeiramente intergaláctica. Ela percebeu que a força da lenda de Roger e Helena residia em sua capacidade de ser infinitamente adaptável, de ressoar com a essência de qualquer forma de vida, não importa quão diferente. Esperanto floresceu, tornando-se um modelo para outras colônias da Federação. A história de um mecânico e uma empresária, que se encontraram em uma praça em um pequeno planeta azul, continuava a inspirar. Ela provava que a verdadeira utopia não era um lugar sem problemas, mas um lugar onde os problemas eram enfrentados com empatia, onde as diferenças eram pontes e onde cada encontro era uma oportunidade para construir algo maior, mais forte e mais belo, sob o vasto e estrelado céu. A lenda de Roger e Helena era, afinal, a lenda de todos nós. O sucesso de Esperanto ressoou por toda a Federação Intergaláctica, transformando a colônia em um farol de esperança e um modelo prático da filosofia do encontro. Delegados de sistemas estelares distantes viajavam para observar como Kyle e sua comunidade haviam construído uma sociedade harmoniosa a partir de espécies tão diversas. A Praça do Encontro, em suas múltiplas encarnações e interpretações, provava ser mais do que um símbolo. Era um método, uma forma de vida. Inspirada por essa prova viva, a Federação decidiu enfrentar um de seus mais antigos e intratáveis dilemas: o conflito milenar entre os Vorlag e os Chilian. Os Vorlag, uma espécie de guerreiros honrados com uma estrutura social rígida,
e um profundo apego à tradição. E os Shillian, seres de intelecto superior e uma sociedade baseada na lógica e na eficiência, estavam em um impasse territorial há séculos. Suas culturas eram tão opostas que a comunicação era quase impossível, e cada tentativa de mediação tradicional havia falhado, resultando em mais desconfiança e ressentimento. Elara, a historiadora de dados que havia redescoberto a profundidade emocional do diário de Helena, foi encarregada de liderar a nova iniciativa. Sua compreensão da filosofia do encontro ia além dos protocolos. Ela entendia a alma por trás da lenda. Kael de Esperanto foi convidada a se juntar à equipe, trazendo sua experiência prática em aplicar os princípios em um ambiente de coexistência. A primeira fase da missão foi um desafio monumental. Os Vorlag viam a proposta de encontro como uma fraqueza, uma tática para minar sua honra. Os Shillian, por sua vez, a consideravam ineficiente e ilógica, preferindo dados e tratados formais. Elara e Kael sabiam que não podiam simplesmente impor a lenda. Precisavam adaptá-la, tecê-la na tapeçaria cultural de cada espécie. Para os Vorlag, a história de Roger e Helena foi recontada como uma saga de dois líderes de clãs rivais que, através de um ato de coragem e respeito mútuo, encontraram um terreno comum e forjaram uma aliança inquebrável. A dignidade foi traduzida como honra compartilhada e o amor como lealdade mútua. A Praça do Encontro tornou-se o campo de honra, um local onde a verdadeira força era demonstrada não pela batalha, mas pela capacidade de ver o valor no adversário. Para os Shillian, a narrativa foi apresentada como um estudo de caso de otimização de recursos e resolução de conflitos, através da identificação de variáveis emocionais e sociais. Roger e Helena foram descritos como agentes de convergência, cujas ações levaram a um equilíbrio sistêmico e a uma eficiência relacional sem precedentes. A Praça do Encontro foi um ponto de confluência lógica, onde a análise de dados emocionais levou a uma solução superior. A equipe de Elara e Kael trabalhou incansavelmente, não apenas traduzindo palavras, mas transmutando conceitos. Eles sabiam que esta era a prova final da filosofia do encontro. Se a lenda de Roger e Helena pudesse unir os Vorlag e os Shillian, duas civilizações tão profundamente enraizadas em suas próprias verdades, então não haveria limite para o que a galáxia poderia alcançar. O destino de séculos de conflito, e talvez o futuro da própria Federação, repousava sobre a capacidade de dois corações, de um pequeno planeta azul, de continuar a inspirar o universo a se encontrar. A adaptação da lenda do encontro para as culturas Vorlag e Shillian foi um processo delicado e demorado, exigindo uma compreensão profunda das nuances de cada sociedade. Elara e Kael, com suas equipes multiespécies, mergulharam nos arquivos históricos, nas tradições orais e nos sistemas de crenças de ambos os povos, buscando os pontos de ressonância onde a essência da lenda poderia florescer. Para os Vorlag, a ideia de um campo de honra, onde a força era medida pela capacidade de construir e não de destruir, começou a ganhar tração. Os anciãos Vorlag, inicialmente céticos, foram gradualmente convencidos pela eloquência de Kael, que com sua própria sabedoria Sylvanni, teceu a narrativa de Roger e Helena, com contos de bravura e sacrifício Vorlag, mostrando que a verdadeira honra residia em proteger a comunidade e em forjar laços duradouros. Eles começaram a ver o encontro não como uma rendição, mas como uma nova forma de conquista, uma vitória sobre a desconfiança e o isolamento. Entre os Shillian, a equipe de Elara apresentou modelos matemáticos complexos que demonstravam a ineficiência do conflito prolongado e a otimização de recursos que a colaboração poderia trazer. Eles mostraram como a análise de dados emocionais de Roger e Helena levou a um algoritmo de coexistência que gerava resultados superiores a qualquer estratégia de dominação. A lógica impecável, aliada à apresentação de Elara sobre como a empatia era uma variável crucial para a estabilidade sistêmica, começou a persuadir os intelectuais Shillian. Eles viram o